Estamos aqui começando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com uma super protagonista, que é a Teacher Cami. Ela é professora de inglês, especialista em inglês para mulheres adultas. E tenho certeza que vocês vão adorar a energia dessa mulher e vão gostar desse bate-papo. Cami, é um prazer te receber aqui no podcast. Beleza, obrigada por esse convite, eu amei. Amo podcast, amo essa troca, né? É muito gostoso. Então, bora juntos falar do que a gente precisa falar hoje. Do que vier à tona, entendeu? Sem pauta. É aquela coisa assim, coração aberto. Mas olha, Cami, eu quero que você traga para as mulheres que estão assistindo a gente, para quem tá assistindo a gente agora. Eu começo o podcast pelo final. O que é isso? É quem é a Cami hoje, né? Quem é a Cami hoje, quantos alunos ela tem, para as pessoas entenderem, né? Quem é você no sentido de resultados. Mas depois a gente vai contar da história da pessoa, da mãe, da esposa, de tudo, tá bom? Conta pra gente. Eu sou a Teacher Cami, professora de inglês para mulheres adultas. São mais de 4.500 mulheres em 15 países, aprendendo inglês de uma forma adulta. Eu amo esse assunto porque as mulheres brasileiras têm muito trauma com o inglês. Elas passaram pelo verbo to be por muitos e muitos e muitos anos. Ai, cara, eu já vi que esse podcast vai ser uma conexão comigo mesmo. No final eu tô aqui fazendo Pix, comprando o curso, entrando na turma, entendeu? Eu já entendi, já. Isso. Diga. E as mulheres brasileiras têm esse trauma com o inglês, né? E esse trauma, o que acontece? Foram muitos e muitos anos vendo a mesma coisa, que é aquele tal do verbo to be, que ninguém sabe para que serve e mal sabe passar na prova. E a gente recebeu muitos nãos para o inglês durante todos esses anos. Então era muito X na prova, né? E o X na prova acabou definindo internalizou, né? Muitas mulheres internalizaram isso do tipo, eu sou ruim com inglês. Inglês não entra na minha cabeça. O inglês não é pra mim. E muitas desistiram. Ou chegaram na vida adulta com muitos traumas, porque tentaram na escola, não eram boas na escola. Mas aí a gente entra num outro assunto tão profundo, né? Que é esse sistema de avaliação tão burro, que até hoje existe. Sim. Então, o nosso sistema de avaliação para saber se você era boa era uma prova. Sim. Né? Sim. E, gente, prova é uma coisa tão boba, tão pequena, Tão né? Perto de uma habilidade tão grande. Com certeza. Que é falar o inglês, né? Com certeza. E assim, é muito legal a maneira que você traz, né, para mulheres adultas, porque realmente existe uma dor muito grande em nós, mulheres adultas, e eu aqui, persona, que precisa do seu produto, consigo falar isso, porque, de fato, a gente tem aquela coisa assim, bom, aqui no meu trabalho já me desenvolvi, tenho os meus resultados e o inglês ficou. Né? E aí fica essa coisa, né? É tarde demais, será? Exato. Será que é a hora? Será que não é? Exato. E sempre é a hora e nunca é a hora, né? Exato. Sempre é a hora e nunca é a hora. Sempre é a hora porque a necessidade do inglês ficou gritante depois da pandemia, né? Com a pandemia, toda a barreira geográfica, ela cedeu. Não existia mais barreira geográfica. A gente, com a internet, a gente começou a acessar o outro lado do mundo com muita facilidade. Sim. Não que isso não existisse antes, mas a pandemia, ela potencializou isso de uma forma bizarra. Demais, né? escancarou, né? E escancarou na nossa cara, Esfregou. né? Exatamente, pegou na nossa cara assim, no asfalto, Foi. né? O mundo está aqui, minha filha. Globalizou de tudo. Então, a necessidade do inglês foi muito escancarada com a pandemia. Sim. Para as mulheres do mundo corporativo, para as mulheres que depois da pandemia também queriam viajar. Então, essa necessidade do inglês, ela é recorrente, porém, nunca é a hora. Por quê? Porque aí vem as crenças. A crença de que eu não consigo, a crença de que é difícil, a crença de que eu não tenho tempo. Que eu já tentei. Que eu já tentei e não consegui antes, então para que eu vou mexer nisso agora? A crença de que vai demorar 7 anos para falar inglês. Por quê? Porque as escolas tradicionais ensinam com essa gramática burra e que fica lá estudando regra de verbo ao invés de treinar a fala. O inglês não é para ser estudado, o inglês é para ser praticado. Sim. E as escolas não fazem isso, Sim, né? Com certeza. Então, o meu método ele foi criado com base na minha experiência e depois com todos os anos de muito estudo, de muito chão de sala de aula. Eu sou professora desde 2007. Nossa. Então, com 16 anos eu estava no magistério. Não existe mais magistério hoje. Só as 30 a mais vão entender o que é. Eu entendi. Não existe mais. Sim. Então, com 16 aninhos, estava lá no magistério. Eu sou professora desde que eu nasci, eu brinco, né? Uhum. Então, são muitos anos, assim, de chão de sala de aula. E aí, eu fiz o meu intercâmbio em 2010. Quando eu fui pro intercâmbio, eu tinha feito 6 meses de Wizard.
achando que ia chegar no intercâmbio arrasando. Fluente, Não, né? fluente, assim. Eu falei, mas Pleníssima. porque eu vou me dedicar. Então, eu vou entrar na escola, me dedico e não tem como dar errado. Afinal de contas, deveria ser esse o caminho normal, né? Se a gente se dedica em algo e não dá resultado, é óbvio que a gente frustra. E quando cheguei lá nos Estados Unidos, depois de 6 meses da Wizard, achando que eu cheguei e vi que aquele inglês do I eat rice não era o inglês da vida real. Perfeito. Que é a mesma lição da Wizard até hoje, né? E nada contra a Wizard, pelo amor de Deus. A Wizard é uma excelente escola. Só não é para mulheres adultas. Perfeito. Entende? É para criança. Criança é mais uma matéria, a criança internaliza aquilo, né? Com muitos anos, enfim. Mas funciona para criança, mas não para nós adultos, porque a gente aprende diferente, a gente aprende na prática. Sim. Como é que você ficou boa no que você faz hoje? Prática. Cara, prática, Não com é? certeza. Subir no palco como você sobe, conduzir uma reunião como você conduz, é prática. Sim. Você não foi para uma faculdade estudar, entende? Sim. Vamos falar sobre como fazer um evento de empreendedorismo feminino. Sim. Não, você foi lá e fez. Sim. E errou, acertou e foi. Acertou, isso. E o erro é pedagógico. E não desistiu e continuou, né? Que é muito inglês também, né? Totalmente. Empreendedorismo e a vida da mulher tem tudo a ver com o inglês, porque é sobre isso, é não desistir. Não ter medo de método, errar. Não ter medo de errar, porque aí o que que acontece? Com todos aqueles traumas e aquelas crenças, as mulheres criaram um medo muito grande de errar. É. E no inglês não pode acontecer. A gente sabe que acontece também no empreendedorismo, a gente Sim, sabe que acontece também. Mas acontece, existe isso, né? A gente tem essa coisa de não podemos errar, tem essa coisa do culto à perfeição. Até as redes Exato. sociais vieram muito com isso, né? Dessa coisa da perfeição. Aí depois veio essa outra coisa do vida real, e aí estamos nesse equilíbrio aí, né? Mas assim, eu vejo muito essa questão do inglês como algo que as pessoas, elas têm. Muitas pessoas têm essa dor. E muitas pessoas não buscam uma solução para essa dor, né? E eu vejo que o seu conteúdo, ele trabalha muito essa consciência, Exato. né? A sua comunicação é muito alinhada com a mulher adulta. Eu sei porque eu sou uma mulher adulta que tem um inglês ali. Não vou falar na frente dela que é intermediário, porque se ela fizer o teste vai dar um pouco pior. Mas no meu LinkedIn tá intermediário, entendeu? Só que ela já me viu cantando. Eu mandei pra ela um show do Paul McCartney, lembra? Não, mas ali tinha muita emoção envolvida, entendeu? Não, aquele não conta. Nossa. Tudo certo. Hey Jude, eu cantando. E aí tem um momento ali que deu um embromation, entendeu? Isso, aquele básico. Mas assim, é muito legal essa questão de você conscientizar pra gente tomar a decisão. E a gente tomar a decisão sabendo que a gente tá tomando a decisão certa, né? Que é importante, que a gente quer, que aquilo faz parte da nossa vida, que a gente precisa entender a importância, né? A minha persona, ela é uma mulher que já sabe da importância do inglês. Uhum. Eu não preciso elevar o nível de consciência dela sobre isso, porque ela já sabe. Sim. O problema da minha persona é exatamente esse. Ela não acredita que ela pode, ela consegue, Uhum. e que ela não tem tempo para isso. Então eu preciso quebrar isso o tempo inteiro e dizer: ei, você não vai demorar 7 anos para falar inglês. Você pode ficar fluente em menos de 2 anos. Uhum. Como é tudo certo. Uhum. Ei, você não é sobre estudar várias horas no dia, sabe? Estudando 15 minutos, 20 minutos todo dia, como é tudo certo. Porque não é estudar, é prática. Total. Então, um dia você estuda, né? E recebe o conteúdo, o input, né? Que entra. E depois, os outros dias, prática, prática, prática. Então, uma vez por semana, ela vai ser aquele momento do estudo, né? Que é um estudo também muito leve, porque não tem gramática. O resto é prática. E 15, 20 minutos todo santo dia é a tal da constância, que leva a gente onde a gente quiser, né? Com certeza. Não desistir, constância e método. Perfeito. É isso receita para o de empreendedorismo também, né? Assim, para tudo na nossa vida, para o emagrecimento, para o empreendedorismo, para tudo na nossa vida. A gente precisa disso. Inclusive, eu vi um conteúdo uma vez, era um TED Talks. Você provavelmente já deve ter visto, porque ele falava sobre o inglês e aí trazia alguns pilares relacionados. E é parecido com o que você está trazendo aqui para mim, sabe? O método, a disciplina e tudo mais. E eu achei sensacional aquele conteúdo, abriu muito a minha mente, sabe? E falando de mim, né, do meu caso com o inglês, eu aprendi uma coisa que coisas que eu tenho interesse, eu assisto em inglês. Coisas que eu tenho interesse, por exemplo, músicas que eu amo Imagine Dragons, por exemplo. Gosto de Britney Spears também. Eu começo a fazer Oops, I did it again. Eu só não vou complementar porque eu tenho receita todo dia de uma professora, mas eu não posso ter medo de errar, entendeu?
Ai, não vou falar, não. Break saiu. I break your heart. Pronto, tá vendo? Ela é professora mesmo, tem didática, sabe motivar, entendeu? Aqui, ó, já viu, né? Já teve o método, né? Validou, tá tudo certo. Exato. Mas então, aí o que eu faço? Tô fazendo meu cardio na academia, eu tô lá com o meu Spotify. Perfeito. Lendo. Isso. Sabe? E tipo, músicas que eu amo. Isso. Então, pra mim, que eu amo. Exato. tá associado ao prazer, entendeu? Exato. Tipo, endorfina. Olha, e aí o que você tá falando. Você vê, você não. Se eu te perguntar, Gi, você tem um método pra aprender inglês? Claro que não. Mas o básico bem feito, ele é tão instintivo que todas as mulheres sabem. Vou te falar algumas coisas que todas as mulheres deveriam fazer, que amam o inglês e que querem aprender a falar inglês. Número 1. Essa palavra que você falou, amar, conectar com a vida, comigo, com quem eu sou, ela é o pilar número 1 para aprender o inglês na vida adulta, porque é conexão emocional. Tem um linguista, o Ivan Esquerda, ele fala que a cola da memória na vida adulta é a emoção. Perfeito. A cola da memória na vida adulta é a emoção. Se não conecta emocionalmente com a gente, mulher adulta, você não vai aprender. É por isso que quando a mulher vai lá para uma escolinha de idiomas, e aí tem a unidade 2, que fala de materiais escolares, você não vai aprender aquilo, porque não conecta, você não usa mais material escolar. Gente, material escolar é pro teu filho, não é pra você, né? Então, quando não faz sentido, a gente não conecta. Aí a mulherada o cérebro até desliga, né? Isso, aí a mulherada fica achando que assim, eu não gravo, não entra na minha cabeça. Porque você não tá estudando algo com conexão emocional. Perfeito. Se não tem emoção, não conecta. Não conecta. Então, número 1, conexão emocional. Número 2, existe uma abordagem de ensino que é o Lexical Approach. O que é o Lexical Approach, basicamente? É a abordagem lexical. Ele trabalha com chunks. O que são chunks? São pedaços de linguagem. Então, por exemplo, oops, I did it again. O que é I did it again? Oh, eu fiz de novo. Oops, I did it again. Oh, eu fiz de novo. Então, você vê que você... I did it. Eu fiz. I did it. I did it. Oh, I did it. I did... Sei lá, eu fiz academia. I did exercise yesterday. Eu me exercitei ontem. I did. Então, você pega esses pedacinhos de linguagem, você aprende como que ele que usa ele e vai criando novas frases. Por associação, é maravilhoso. Pela necessidade, né? Então, número 1, conexão emocional. Número 2, outra abordagem que não seja gramatical, tem algumas abordagens, mas o Lexical Approach, que é o que eu uso, eficaz, porque você pega um pedacinho da linguagem ali, um chunk, né, um pedaço da estrutura, entende e aplica. Então, por exemplo, what's your name? Todo mundo sabe essa, né? Qual é o seu nome? Então, what's your... É um chunk, né? Qual é um chunk flexível? Então, what's your phone number? Qual que é o seu número de telefone? What's your favorite color? What's your... Entende? Então, você pega aquele pedacinho e vai derivando dali. E isso vai fazendo o seu inglês crescer e fluir, e claro, a prática, né? Prática é fundamental no inglês, porque é uma habilidade prática. Com certeza. Falar é uma habilidade prática. Nossa, de verdade. Então, precisa de muita prática. E a imersão. A imersão. E a verdadeira imersão na vida adulta, ela precisa fazer sentido. Não adianta eu falar pra você, Gi, então você vai ter que assistir aqui, ó, uma série nada a ver, que você não gosta, sei lá, vai... Por uma série de... Romântica, pra mim. Romântica, pronto. Uma série de... Aquele amorzinho assim, mamão com açúcar. Você falando, cara, não gosto disso, entendeu? Eu prefiro ver um show da Britney Spears. É isso. Entende? É por isso que eu falei das músicas das bandas que eu gosto. Porque daí eu vou escutar, vou querer aprender e vai fazer sentido. Isso. Uma outra coisa que eu faço... Olha como é instintivo. Intuitivo, né? Intuitivo. É o básico bem feito. É conexão emocional, método, claro, né? Pra aprender. E... imersão, cara. São tem os 3 pilares. Curso online que eu tenho que chama CIMT. Eu não sei se você já ouviu falar. CIMT. Isso é Corpo Inteligente, Mindset Trincado. E fala muito sobre criação de realidade e tudo mais. E aí eles têm 3 línguas. Na verdade, 4 agora. Eu acho que eles estão até em árabe. Mas eles têm português, em inglês e espanhol. O que eu faço? Eu assisto uma aula em português e outra em inglês logo em seguida. Porque é um conteúdo que eu tenho interesse, é mentalidade em inglês, sabe? Exato. Então, assim, é muito legal. Mas aí que tá, é quando você
Claro, eu tô fazendo isso por conta, mas é uma coisa que eu falo, cara, isso daqui faz sentido, conecta comigo, que é o que você tá falando, tem conexão emocional e prazer. Perfeito. Isso. Sabe? Então, eu acho que essa associação também da mulher adulta de entender que dá para aprender com prazer, Isso. né? E isso serve para empreendedorismo também. A gente saber que competências e habilidades empreendedoras, elas podem ser desenvolvidas, porque se você associa, eu não consigo, não mereço, sou ruim, não sou boa no marketing, não sou boa para gravar vídeo, não sou boa para escrever certos textos e você não se desenvolve para aquilo, é claro que vai ter uma associação negativa. Exatamente. Né? Essa associação negativa, ela é tão poderosa no aprendizado do inglês também e de qualquer outra coisa na vida, né? É o que o CMT também fala. Tem um livro de uma doutora que eu gosto muito, ela chama Caroline Leaf. Ela é uma neurocientista e ela é cristã também. Como eu sou cristã, eu gosto muito dos livros dela porque ela associa a ciência com a Bíblia. Legal. É uma gênia. Depois me manda por escrito. Sim, ela é uma gênia. Esse livro se chama Seu Perfeito Você. Esse livro mudou a minha vida. E me interessou muito porque tem toda essa questão, né, do aprendizado, do cérebro. E ela fala que tudo começa na mente. Tudo começa no que você pensa. Você pensa, então você sente e então você age. Se você tá evitando o inglês, tem que ir lá atrás. Por que eu penso sobre o inglês? Por que será que eu tô evitando tanto esse raio dessa língua? Eu sei que é importante. Eu sei que vai mudar minha vida. Eu sei que o salário vai triplicar. As mulheres do mundo corporativo, gente, não tem. Eu era da escola. Fui professora de colégio até 2020. Eu ganhava 10 mil reais na carteira. Por conta do inglês. Do inglês. Sim. E quando eu falava isso, para uns poucos, né? As pessoas falavam assim: oi? Como que é? Gente, meu salário é muito bom mesmo, porque eu falo inglês. O professor que fala inglês, o profissional que fala inglês, Sim. a mulher que fala inglês, ela surfa as melhores ondas, né? Ela realmente, ainda mais no Brasil hoje, gente, só 5% da população brasileira fala inglês. Quem fala inglês só isso? Só isso! 5%. Nossa, é muito pouco. Você tem noção da vantagem estratégica que isso é? Com certeza. Não, olha, eu vou te falar porque assim, eu sou fuçada, né? Eu posso não ser fluente, mas eu sou fuçada. Eu tenho uma coach americana que chama Tara Moore. Tara Moore. Cara, que mulher incrível. Ela tem um livro que chama Ouse Crescer. Você que gosta de ler, maravilhoso, tá? E aí eu falei, cara, uma coach americana, uma referência americana que é coach. Tem a Mel Robbins também, que eu gosto. Acho que a Mel Robbins é maravilhosa. Você conhece? Conheço. Ela tem um que é O Poder dos 5 Segundos, Sim, que é um livro… ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, eu gosto dela também. Então, assim, eu tenho umas referências em inglês de coaches e tudo mais. Porque aqui no Brasil também tem essa coisa do você sabe, né? O preconceito com o coach e tudo mais. Então, fui lá buscar referências fora. E aí, a Tara Moore, ela escreveu uns artigos muito, assim, como aquela coisa profunda e que conecta com a mulher adulta e com as dores da mulher adulta. O Ouse Crescer, o livro já faz isso. E aí os artigos dela também. E aí eu falava assim, cara, eu vou ler isso aqui em inglês. Maravilhosa. Sabe? Tipo, vou me desafiar. Posso não entender uma parte e tal, vou precisar traduzir uma parte e tal. Mas eu quero ler em inglês. Porque isso me experimenta naquele nível do conhecimento que eu quero acessar. Sabe? Como uma mulher que tem um conhecimento muito profundo da minha área, só que ela tá falando em inglês. Entendeu? Então, assim, é um desafiar, né? Você se colocar em situações que vão te motivar. Eu acho que isso é muito importante no inglês, no empreendedorismo, na vida. Exato. Mas pro inglês, para mim, isso tá sendo muito valioso. Exato. E é exatamente o que eu ensino às minhas alunas. O método, ele tem 5 dias. E aí, por semana, né? Então, no dia 6 e no dia 7, que é o final de semana, geralmente, eu sempre falo, gente, agora, esse final de semana você vai assistir um filme. Primeira semana eu já oriento essa instrução. Você vai assistir um filme com legenda em inglês e áudio em inglês que você já conhece. Legal. Eu ficava pensando nisso também, sabia? Se o filme era pra assistir sem legenda nenhuma e em inglês, se o jeito que eu assisto que é com legenda em português e com inglês, mas prestando bastante atenção no áudio, já tava bom. E aí, escutar você agora com essa sugestão, gostei. No início do processo, é muito difícil só ouvir, né? Porque realmente é um ruído branco. Não é, né? e às vezes é muito rápido, Exato, sabe? você não entende nada, né? Então fica um ruído ali.
Mas com a legenda já facilita. E aí o seu cérebro ele vai automaticamente fazendo essas conexões. Ah, então, nossa, mas então conectou aqui, conectou ali. Outra coisa que eu ensino muito, são os linking sounds, que são sons que se linkam no inglês. É uma característica do inglês. Não é nem sobre rapidez, é sobre conectividade. Então, são princípios tão básicos da língua que as escolas não ensinam, sabe? E que dificulta o processo totalmente para uma mulher. Sim. Por exemplo, quando você lê um artigo, o que você pode fazer? Ler em voz alta. Outro exercício que você pode fazer, você pode pegar o Google Tradutor e eu vou mostrar para você agora. Isso aí vocês já fazem também, já pega a dica aí, já faz na sua casa, hein? Tem um microfone aqui, não tem? Do Google Tradutor? Você vai falar para ele. Então, por exemplo, vamos dizer a frase She's an expert in mindset. Ela é uma expert em mentalidade. She's an expert in mindset. Você viu que ele me escreveu? Né? Então, e já traduziu. Isso. Então, se ele te entendeu aqui, pra te transcrever certinho, bingo. Alguém vai me entender também. Alguém vai me entender também. Que legal. Alguém vai me entender também. Sim. E eu sempre falo também, um outro dado interessante, Gi, sobre essa questão do inglês, é que só 1 entre 4 falantes da língua inglesa hoje é o nativo. 75% da população mundial que fala o inglês somos nós, falantes do inglês da segunda língua. Então, ninguém espera essa perfeição que muitas vezes a gente quer ter, sabe? Que muito vem desse aprendizado excessivo de gramática. Porque se você errou a gramática, tá errado. Não, gente, não é sobre perfeição, é sobre comunicação. Sim. Se fazer entendido, né? Se fazer entendido, é isso que uma pessoa quer. Mesmo porque só 25% são os nativos. Esquece os nativos. Você não vai ser igual ao nativo. Você não vai falar igual ao nativo. Sim. Você vai falar igual uma brasileira maravilhosa que fala 2 línguas. Sim, entende? Muito legal. Com certeza. Eu acho que, assim, é muito legal escutar você falando, porque é aquilo, né? Como você já domina isso, fica mais simples, né? Quando você traz pra gente, a gente fala, cara, é mais acessível do que parece, tem método pra isso, tem técnica pra isso, e tu tem um caminho pra isso, né? Mas eu queria saber, Cami, como foi o seu começo, né? Por que você escolheu dar aula de inglês? Como que isso surgiu na sua vida? Eu lembro que a gente tomou um café e você contou uma parte da sua história e eu achei super legal. Só que a minha memória, ela é ótima em algumas coisas. Ai, olha eu aqui sendo espontânea. Minha memória é maravilhosa para umas coisas, mas para outras, para eu reviver aqui no podcast, entendeu? Isso, muitas pessoas. Para eu escutar como se fosse a primeira vez. Mas eu lembro que foi uma história, tipo, tinha um intercâmbio envolvido, e aí teve uma reviravolta, e eu quero escutar. Bora! Em 2010, eu queria sair de casa. A minha motivação nunca foi assim, inglês, para. Não, minha motivação era assim, eu quero sair de casa. O que eu preciso fazer pra sair de casa? Eu não aguento mais minha mãe. Minha mãe era muito controladora. Entendi. Ela era maravilhosa, ela deu tudo que ela tinha. Perfeito. Ela foi a mãe certa para você? Foi a mãe perfeita pra mim. Eu sou grata, assim. Ela é maior do que eu, ela é maravilhosa. Parecida, minha mãe, mas, né, assim, minha mãe é tenho todo o respeito, carinho e admiração. E ela deu o que ela tinha, né? Mas ela era muito protetora. Né? Em outras palavras, bem possessiva. Então, eu queria sair de casa. E quando eu ouvi com a minha amiga, pela primeira vez, essa questão do intercâmbio, uma amiga tinha feito intercâmbio na Disney, e eu abri os meus olhos para uma nova possibilidade. E minha mãe não ia deixar eu sair de casa para morar sozinha, né? Porque tinha essas coisas, né? Lá nos anos, né? Bolinhas. Sim. Não era assim, né? E quantos anos você tinha? Eu tinha 23. 23. Mas mãe passarinho. Não, sim, só pra contextualizar mesmo. Mas mãe passarinho, né? 23 ainda bebê, né? Não, com certeza. Mas eu entendo essa mãe até. Exatamente. E aí? É verdade. Porque imagina só, em 2010, 23 anos. Hoje eu acho que as coisas estão um pouco diferentes, né? Mas lá em 2010, com 23 anos, eu fui pra faculdade nova. Eu fui com 20 anos, eu saí de casa, né? Fui fazer o UEL em Londrina. Eu tinha 20 anos, mas assim, 23 ainda. Mas e aí? Aí veio essa vontade, como foi? Aí veio essa vontade, vi uma possibilidade de sair de casa que minha mãe aprovaria, porque também tinha essas, né? E deu certo. Fui fazer a Wizard, porque eu não tinha nenhuma base de inglês, nada. Eu estudei em escola pública. Não tinha intercâmbio na época, não tinha outros métodos. Até hoje as pessoas vão para a escola tradicional. Então, imagina em 2010. Óbvio que eu fui para a escola tradicional. Porque só existiam 2 caminhos na minha cabeça.
Eu contrato um professor particular, que eu já tinha certeza que ia ser muito caro, não ia caber na minha realidade, porque eu era uma professora de escola pública. Ou vou para a Wizard, ou para qualquer outra Então você escolinha. já dava aula, né? Já dava aula. Do quê? Comecei na educação infantil, em 2007. Ah, tá. Então já era professora de educação infantil, sempre na sala de aula. Já tinha esse pezinho aí Já tinha o pezinho na educação. Na educação, que Isso, legal. Sempre, desde sempre. E quando eu fiz a Wizard, decidi fazer a Wizard, fui, já falei pros meus amigos, já falei pra todo mundo, em 6 meses eu tô indo embora. E fui assim, decidida, fui embora. Quando cheguei nos Estados Unidos, aí via que a realidade o inglês da escolinha não serve coisa, né? Então eu fiquei 5 meses calada. Calada? Basicamente calada, né? Porque... Então era assim, eu aprendi as frases da As sobrevivência. necessidades. O how much, ia no mercado e era how much. Aí ela falava os números e eu não entendia, eu olhava a tela. Falava, how much? 25 centavos. 25. Pagava, né? Então, assim, o inglês da sobrevivência máxima. Era o how you buy, how much. Era isso. Era chegar, isso. sair e comprar, acabou. Isso. E eu cuidava de uma bebê, eu fiz um intercâmbio de au pair, eu cuidava de uma bebê de 1 ano e meio, ou seja, ela não falava, eu passava o dia inteiro com aquela criança e, ao chegar, arranjei uma amiga brasileira. Claro. E aí você fica calada com a muleta da amiga. Então, quando eu precisava fazer alguma coisa... Se comunicava com ela em português? Em português, óbvio, né? Óbvio. Então, o que acontece com muitos brasileiros hoje. Tenho alunas que moram em países falantes da língua inglesa, que não falam inglês. Por quê? Porque você vai pra fora e você arranja uma comunidade de brasileiro lá. E, entendeu? Você não vai cair por osmose só porque você vai no mercado e a pessoa fala inglês com você, né? Sim. Você precisa ter um esforço ali, né? Não é assim. Só ir para um país que você vai falar, não é isso. Então, eu fiquei lá calada, 5 meses, quase voltei. Essa minha família, ela era muito abusiva. Essa minha primeira família do intercâmbio. Abusiva no ponto de negar comida, de colocar nome em comida. Ai, uma situação horrorosa, assim. Uma situação horrorosa. Quase voltei. Falei, não preciso disso. Não preciso disso. Eu sou funcionária pública. Vou voltar pro Brasil, vou voltar... E aí, liguei pra minha mãe e falei, mãe, estou voltando amanhã. Minha mãe me deu um pega, falou assim, não, você vai fazer o que aí? Eu vim aprender. Eu dou teus pulos. Assim. Aí eu, tá bom. Respirei fundo, falei, tá bom, mas eu vou ter que mudar alguma coisa, porque nessa família não dá pra mudar. A importância também, né? Porque aí você fez acontecer. Ficou e fez acontecer, minha mãe, né? gente, por ter sido assim, sabe? Eu sei muito que ela isso sofreu, mas ela foi pelo meu bem. Ela falou, não, você não vai desistir. Sim. E é muito isso que você falou, que você usou o termo ela é maior que eu, né? Porque vem muito da constelação isso, né? Ela é maior que eu, ela veio antes, eu honro e respeito a minha história. E é tão importante saber que a nossa mãe é a mãe certa. Exato. Né? É tão libertador também. É muito. E muitas mulheres têm problemas com suas mães, sim, né? Isso sim, é triste, né? Com certeza, mas precisa desse autoconhecimento e também dessa aceitação e tudo mais. E é um trabalho interno também, né? Não é assim tão simples, né? Não é fácil. Mas aí, voltando, né? E minha mãe foi maravilhosa, eu agradeço muito ela por isso, assim. Se ela tivesse... Ai, tá bom, volta. A minha vida não teria mudado como mudou através do inglês, né? O inglês foi um catalisador na minha vida, assim, que não tem nem como falar. E aí, tudo bem, não deu certo em Washington DC, fui pra Washington DC, e não deu certo, mas naquele momento que eu falei com a minha mãe, eu falei, tá, então, se eu for ficar, eu tenho que mudar de família, porque não dá mais pra ficar nessa família horrorosa, e eu preciso mudar as minhas atitudes também. Porque eu não posso encontrar outras amigas brasileiras e ficar usando minhas amigas de muleta. Porque quando a gente ia sair para uns lugares que precisava de mais comunicação, Paula, vem aqui. Paula era minha melhor amiga. Então, fui pra Califórnia, fui pro outro lado do país. Então, Washington DC aqui, Califórnia aqui, né? Fui pra Califórnia. E quando eu cheguei na Califórnia, era uma família totalmente diferente. Era uma família que acompanhava realmente a intercambista au pair. Então, eles já tinham tido 5 au pairs brasileiras antes de mim. Então, eles já tinham esse conhecimento do processo de ajudar essa pessoa que vem de outro país sem falar a língua a se comunicar, começar a destravar. Mesmo porque eu fui para a Califórnia cuidar de um menino que tinha paralisia cerebral. Ele teve paralisia cerebral ao nascer. Então, ele teve várias complicações. E eu tinha que levá-lo
a fono, eu tinha que levá-lo na terapia ocupacional, eu tinha várias atividades durante a semana que eu tinha que falar com profissionais. E foi uma baita de uma escola. Foi uma escola, assim, incrível. Você tinha que se virar, né, assim. Se virar. E a Glória, que foi a minha host nessa segunda família, ela foi, inclusive, minha madrinha de casamento. Há 8 anos atrás, ela veio para o Brasil. A gente criou uma relação muito... Ela foi maravilhosa na minha vida. Ela foi, assim, uma mentora, né? E ela foi a primeira mulher que falou assim, só fala. Fala o que você tem. Fala o que você tem. Ela falava assim, fala o que você tem. Ela era de família mexicana e nascida, né, em família mexicana, então ela falava o espanhol como língua materna e o inglês também. Eu achei tão preciosa essa fala. Muito. Fala o que você Fala tem. O que você tem. Tipo, dá o que você pode. Isso. Tá tudo exato. bem. E hoje é o que eu ensino às minhas alunas, porque você não começa com tudo. No empreendedorismo é assim também. A gente não começa com tudo. Não. Você não começou com esse podcast. Não. Você começou miudinha. Atendendo de graça. Com sua coragem, isso. Atendendo de graça. Né? Então, assim, a gente não começa com tudo. A gente começa com o que a gente tem. Exato. E no inglês não é diferente. Que legal. E ela falava, fala o que você tem, fala o que você consegue. E isso foi me destravando, me mostrando que... Como é que fala o que você tem em inglês? Ela falava assim, ela misturava o espanhol, porque ela já tinha tido 5 au pairs brasileiras, então ela sabia. Legal. Ela falava assim, fala o que você tem, just say it. Just say it. Fala o que você tem. Ela falava assim, ela misturava o portunhol dela, muito bonitinha. Foi uma boa professora também, porque daí ela misturava os dois e aí te ensinava. Ela foi maravilhosa. Que lindo. E quando eu Ela não entendia mesmo, ela é viva, ela é maravilhosa. Quando eu não entendia mesmo, ela falava assim, fala em português. Fala em português. Porque como ela já tinha tido 5 au pairs e era uma mulher extremamente inteligente e fluente em espanhol, eu falava devagarinho em português, aí ela falava meio que em espanhol ali, aí ela, esto. Aí eu falava assim, it is, né? Daquele jeito. Então a comunicação é uma bagunça. Mas isso não durou 3 meses. Entende? Porque assim, com o processo você vai se soltando. Imersão também, né? Exato. A imersão ela é poderosíssima. E claro que aqui no Brasil a gente não vai fazer uma imersão tão hardcore como morar fora. Porém, dá pra fazer. Dá pra fazer a imersão desse jeito. Com coisas que façam sentido pra você, com coisas que sejam gostosas pra você, com conexão emocional. Dá pra fazer, né? Então, eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos. Assim que eu cheguei na Califórnia, tive essa família maravilhosa. E um mês depois, conheci o meu ex-marido. Então, essa história. Se é pular, tá tudo não, bem. Mas faz parte, essa história, né? ela dura, assim, mais 3 horas. A gente não vai ter tempo pra isso, entende? Porque essa história é bem cabulosa. Mas foi o muito ponto essencial. importante para compartilhar tem, né? Ele foi essencial também. Foi um traste, um relacionamento extremamente abusivo. Porém... Mas sou grata. Isso, mas sou grata. Raiva, mas sou grata. Isso. Entendo. Não quero saber se ele tá vivo nem tá morto. Entendo também. Não tenho ranço, nem ódio. Essa parte eu não entendo. Eu tava concordando. Agora sou grata, mas, né? Foram todas lições, né? Então, assim, ele me ensinou muito e graças a Deus eu não estou mais com ele. Olha que bênção, né? Uma bênção. Isso, então, ele foi essencial pro meu inglês. Ele me ensinou muito, muito, muito. Quando eu voltei pro Brasil, totalmente quebrada, emocionalmente, psicologicamente, porque tinha sido um relacionamento abusivo mesmo. Eu sofri abuso físico, emocional, psicológico, financeiro, de todos os tipos que você imaginar. Como é cara, essas coisas mesmo, assim, real. Pesado mesmo. Pesado. Hoje eu falo tranquilamente, porque é cicatrizado mesmo, né? Né? A gente consegue falar de um jeito que a pessoa até fala, nossa, como que ela fala nessa naturalidade? Mas, filha, muita terapia envolvida, tá? Muita terapia, autoconhecimento. Exato, Entendi. Né? Entender o que me levou a ficar nesse relacionamento. O que parte de mim que fez com que eu estivesse nessa relação. Que eu acreditei que eu merecia. Exatamente. Porque a gente vive a vida que a gente tolera, né? Exato. É tudo sobre merecimento no fim, né? Isso. Então, se eu tolero aquilo, é porque eu acho que eu mereço aquilo, né? Porque que parte de mim acha isso, gente? Então, foi um processo muito profundo. Porque relacionamento é sobre a gente. Exato.
né? Não é sobre o Não outro. é sobre o outro, é o Exato. que dentro de mim Exato. que me fez entrar e permanecer nessa relação. Exato, exatamente. Né? Sim. E assim, como que uma mulher se sujeita a um abuso nesse nível? Tem alguma coisa errada com ela também, né? E Uhum. foi esse trabalho interno pesado, duro, doloroso demais que eu tive que fazer pra me recuperar, né? Pra Uhum. sair desse lugar, porque meu sonho sempre foi ter uma família. Então, eu ficava assim, poxa, Deus, eu não vou entrar em outra furada. Já tinha decidido sair com Deus. Falei, Deus, é o seguinte, vamos lá. Tá, me Ó, ensina agora, me conta como foi essa conversa. Mas assim, você escreveu, você falou, conte que jeito que foi. meu Deus, foi tão Fez intenso. carta, Foi com tão detalhes. intenso, foi tão intenso esse processo, foi muito intenso. Quando eu voltei dos Estados Unidos quebrada dessa forma, era fluente, tinha um green card, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, essa venceu na vida, né? Mas eu estava nesse lugar, muito, muito, muito Ele era quebrada. americano? Ele era americano. Uhum. É. Então, estava nesse lugar, muito quebrada, e quando Aquele eu concurso cansei, público já tinha sido, já foi. já, ele venceu em 2 anos, né? Isso, Você podia venceu em parar por 2 e anos. não voltei. Isso, Tá, e não entendi. voltei. Isso, minha mãe ficou enlouquecida, né? É, pensei nisso, Ficou. né? Ficou muito brava. Uhum. Mas decidi ficar por ele. Sim. É, pois é. Mas amém. Não, tá tudo Foi. bem essa Não, história. mas, gente, eu não me arrependo nem um Com pouco, certeza, porque não. Foi eu isso não que trouxe teu pertenço inglês ser também. como é hoje, no sentido de Exato. professora e as alunas e etc. Exato. Eu não consigo nem me ver num funcionalismo público. Não, Enfim, total. Mas não. fez parte da sua história, Fez né? parte da minha história. Uhum. Então, quando eu voltei daquela maneira, eu falei assim: Deus, eu não quero nunca mais passar pelo que eu passei. Eu me recuso. Me recuso a passar por isso de novo. Me ensina onde eu errei. O que eu fiz. O que eu acreditei sobre mim mesma para estar nessa relação abusiva desse jeito. O que eu aceitei? O cara ele não colocou uma arma na minha cabeça. Eu casei com ele mesmo assim. Me traindo, mentindo, sendo um porco, já me roubando, porque ele comprava as coisas. Nós comprávamos as coisas e era tudo no nome dele, com o meu dinheiro. Ou seja, Ai, meu Deus. isso é um roubo, né, Ah. gente? É. Então, esse abuso financeiro também. Então, o que aconteceu comigo? E eu decidi fazer um propósito de 1 ano com Deus. E eu tava no meu auge, né, da minha vidinha, assim, eu tinha 28 anos, eu tava na minha melhor forma física, bonita, jovem, né? Imagina, poderia sair por aí tentando, né? Tentando os relacionamentos pra ver se dava. Mas eu falei assim, Deus, eu vou ficar 1 ano com você. Eu não vou ter contatinho, eu não vou ter trelelezinho, eu não vou deixar nenhum homem se aproximar de mim. Porque o Senhor vai ser o meu amor, o Senhor vai ser o meu marido, o Senhor vai ser minha paixão, o meu amigo, o meu tudo. Eu não vou permitir que nenhum homem chegue perto de mim. Porque o único homem da minha vida vai ser o Senhor. E aí, nesse 1 ano, foi muito bonito que Deus fez, assim, com a minha história. Porque a primeira coisa sobre a qual eu orei e jejuei, fiz todos os processos nesse 1 ano, foi pela minha estabilidade emocional. Porque um relacionamento abusivo, ele destrói a gente. Nossa, e sem estabilidade emocional, a gente não tem nada, né? Você não Porque tem nada. daí é sobre tudo, é a base pra tudo, pra nossa Exato. vida. E como que a gente vai estar com uma pessoa sem a gente estar com a gente primeiro, né? E eu vivia assim, ó. Então, os meus dias, eles eram muito instáveis depois do relacionamento abusivo. Era muito medo, era muito trauma, eram aquelas palavras de maldição que ele lançou sobre mim. Você acha que alguém vai gostar de você? Você acha que alguém vai querer O seu você? merecimento devia estar lá Lá embaixo, embaixo, né? lá embaixo. Autoestima, tudo. A autoestima, tudo. Então, assim, eu precisava me curar. Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada comigo. Eu precisava curar. E, assim, eu já entendi, eu já era convertida, tinha acabado de me batizar, assim, que eu voltei dos Estados Unidos pra cá. E eu sabia que era Deus que ia ter as respostas pra tudo isso. Eu já tinha certeza que era Ele que ia me curar. E, claro, fui fazer terapia junto, exercício físico também, porque eu estava extremamente deprimida, né? Porque meu cabelo caiu, assim, acho que 50% do meu cabelo caiu. Nunca mais Imagina, voltou o ao estresse, normal. né? Exatamente. Então foram muitos traumas, assim, e foram entregas durante esse 1 ano inteiro, assim. Entregas diferentes, e aí eu fiz esse jejum de 50 dias de café. Nunca tinha feito jejum de café. Eu amo Caramba. café, sou viciada em café. Não, super entendi o jejum. Fiquei Porque 50 punk, pra quem dias. toma, é Exato. punk. Punk. É E que depois de um tempo,
Depois de um tempo você... É tipo o açúcar, né? Zerou por um Isso. tempo, daí acostuma. Mas o passar pelo vale. Passar pelo vale Imagino, não sei como é, assustador. mas imagino. Do açúcar eu sei, mas do café não sei. Exatamente. Então foram Uhum. 50 dias. E aquele primeiro jejum, ele já foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu nunca mais fui aquela mulher instável. Nunca mais. Caramba, Eu que nunca benção. Então foi um processo de entrega mesmo, sabe? De entrega para o único que é capaz de curar um Um buraco tão relacionamento profundo. com Deus mesmo, né? Com Deus, Uhum. exato. E aí foram várias entregas dentro desse um ano, e Deus foi fazendo, e Deus foi me curando, e eu realmente me entreguei mesmo, eu respirava a Bíblia, eu respirava, eu trabalhava e tudo, mas assim, eu sinto saudade dessa época, porque foi uma entrega tão bonita, que eu dormia abraçada com a minha Bíblia. Era uma paixão tão grande que eu E criei você estava com preenchida Deus. completamente, né? Exatamente. Uhum. E aí, quando foram assim, faltavam uns 3 meses, 4 meses para esse um ano terminar, eu comecei a sentir, ouvir, né, o Espírito Santo falando muito claramente que tá chegando. Tá chegando. Ele tá chegando. Esse homem que você sempre sonhou, que você sempre quis, tá chegando. Do jeito que Deus tem para você. E aí eu fui essa eu não posso deixar de contar, né? Porque essa foi muito marcante. Tem uma pessoa desse mundo cristão que é a Laura Sogueles. Não sei se você já ouviu falar dela. Ela canta. E fui numa ministração dela e amava. Uma igreja, né? Fui numa igreja. Tentei todos os meus amigos, ninguém quis ir comigo. Fui nessa igreja e era pra eu ter ido sozinha, né? E aí fui nesse culto e teve né, essa celebração e tal. Louvor, tudo. Quando chegou no final, eu amo essa menina de paixão. Minha filha chama Laura por conta dessa Laura. Caramba. Eu amo muito essa mulher. Sim, sim. Ela impactou muito minha vida com os louvores, com as canções dela, ministrações e tudo. E aí, quando chegou no final, eu falei, tinha uma filinha assim de pessoas, umas 5 pessoas pra tirar uma fotinho com ela. Eu falei, aproveitar que eu não tô sozinha aqui, você vou lá tirar uma fotinho com ela. Cheguei lá, gente, eu amo a menina, né? Cheguei, peguei esse na mão dela, falei, muito obrigada por hoje, foi incrível. Nossa, era um sonho meu, assim, estar numa ministração sua, porque você abençoou muito a minha vida. Aí eu já comecei a chorar, né? E ela olhando pra mim, assim, Gi, e ela não falava nada, e ela só olhava no fundo da minha alma. Foi uma coisa bizarra, assim. Ela não falava nada, ela só olhava, assim, no meu olho, e não tinha expressão nada. E eu falando, e, né, e chorando e agradecendo. E ela balançou assim a cabeça, ela falou assim, não posso orar por você? Eu falei, claro, gente, por favor, se alguém vai orar por mim, ora por mim. Quando ela começou a orar, eu tenho essa oração escrita. Eu tenho um diário de oração, né? E tá lá. Em 2015 foi essa oração que ela fez por mim. 2015, faz 10 anos. Ela disse assim, o Senhor está curando todas as palavras de maldição que ele lançou sobre você. O Senhor está dizendo que o que você viveu não foi amor, foi abuso. Meu Deus. Tudo o que ele te tirou será restituído. Eu tenho essas palavras todas escritas, ó. Também tô arrepiada. Tudo o que você sofreu vai ser restituído. O amor que você sempre quis, o Senhor está trazendo para você hoje. Sim. E você não tinha dado nenhuma informação pra ela? Nada, foi o Espírito Santo. Foi a maior revelação até hoje. A maior experiência de revelação que eu já tive. Aquilo é uma revelação real. Que a pessoa tá descrevendo a tua vida ali. Exato. E trazendo profecias né, e coisas assim. E uma pessoa que céu. você já tem essa Deus. conexão, essa confiança, essa admiração, essa gratidão. Então imagina o peso e o poder disso, né? Foi assim, eu fui pra casa assim. Uau, cheguei em casa, anotei Escreveu. tudo, escrevi tudo. Legal. Esse diário até hoje, escrevo diversas coisas assim, mais impactantes, escrevo, né? E isso foi no final de 2015. Quando foi em outubro de 2015, mais ou menos. Quando foi em fevereiro de 2016, o meu marido, que já era meu colega ali de igreja, mas ele era noivo há 8 anos de uma menina. Ele ia casar em abril com essa menina. Em fevereiro, ele me chama de canto, depois de um ensaio do teatro. Ele era meu líder do teatro, a gente não tinha relação nenhuma. Eu achava ele uma benção, assim, mas assexuado, porque afinal de contas,
cara tá com uma menina há 8 anos, vai casar, pra mim é assexuado. Sim, Nem sim. olho, né? Ah, Ele vira e fala assim, então, você dá aula de inglês? Eu falei, dou aula de inglês. É pra você? Então, tô precisando, não sei o quê. Quando eu olhei pra ele, nunca tinha reparado. Assim, não tinha reparado, né? Quando ele tava sem aliança. E ele tava com essa menina há 8 anos. Aí ele vira e fala assim, então, porque eu tô precisando e tal. Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou ver pra você um valor legal. É sábado que você quer? Ele sábado. Eu só posso de sábado. Aí, tá bom, não, mas vou ver um valor legal pra você, porque eu sei que você vai casar, né? Aí ele... mas Todo você já mundo tinha sabia que visto ele ia ali. casar. Calma, mas agora deixa eu perguntar. Você já tinha visto a mãozinha? Já tinha reparado ali. Mas Aham. assim, Tipo, nossa, o Danilo tá sem aliança. Mas na minha cabeça, nessa hora, eu falei assim, porque ele vai casar, deve ter tirado pra refazer, sabe essas coisas entendi, que sim. fazem? Aham. Então, assim, quando você falou do vai casar, você Falei ainda real tava mesmo. tipo, Não, olha, você vai real. casar. Aham. Porque ele, gente, Não foi isso um era verde. fevereiro. Não foi. Isso era fevereiro. Sim. Ele ia casar em abril. É. Aí, quando ele fala, então, era aquela engolida, aí, ó. Eu vou te contar um negócio, você não conta pra ninguém? Aí, ó. De onde que esse menino virou meu amigo do nada, assim, gente? Vai me contar uma coisa. Aí ele, eu não vou mais casar, a gente terminou. Nessa hora, caiu o véu. Nessa hora eu fui Quebrou pra a casa. parede. Nessa hora eu fui pra casa falando, eu vou casar com esse menino. Nessa hora. É sério que foi Nessa hora. assim? Foi assim. Em 8 meses a gente casou. Quando ele falou. Mas você sentiu algum interesse da parte dele depois que ele falou que tava solteiro ou não? Nesse exato Nesse momento, exato não. Aham, mas você, na hora, olhou pra Na ele hora como caiu, homem. isso, exatamente, parecia que tinha um véu, assim, que falava assim, esse aqui é assexuado, esse aqui não tem sexo. Sim. Noiva há 8 anos. De repente, caiu, naquela hora, na hora que ele falou. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Senhor, repreende o espírito da solteira doida aqui. Credo, que isso, gente, menino mal. Quando foi a revelação? Em fevereiro. Em fevereiro? Em fevereiro. Em Tudo março foi- a gente começou a namorar. Tá, mas você encontrou a moça lá, a tal da Laura, em fevereiro? Foi em fevereiro? Não, a Laura foi em 2015, no final. Ah, tá. Foi tipo assim, outubro de 2015. Entendi. E Aí ela falou, o 2016, Senhor está fevereiro. fazendo, Ele Entendi. está chegando. E eu falava assim, Entendi. Deus, de onde você vai mandar esse homem? Não tô vendo ninguém aqui. Entendi. Não tô vendo ninguém. Aí, de repente. De repente, uma pessoa Entendi. que tava ali no meu círculo há um tempão, E mais nessa improvável. época, você dava aula de inglês, Dava aula de inglês. mas era tipo uma coisa particular e Isso, tal. Aham. aula particular. E como que exatamente. veio o mundo digital? Pandemia, né? Uhum. Pandemia. Eu nunca imaginei dar aula de inglês por um computador. Nunca. Inclusive, quando a pandemia chegou, eu falei, esse negócio vai funcionar. Essas crianças não vão aprender nada. Eu estava trabalhando no colégio internacional, eu era professora alfabetizadora de crianças de 7 anos. Eu falava, não vai funcionar. Não vai dar certo. Óbvio que essas crianças não vão aprender nada. Uhum. Fiquei morrendo de dó das crianças. Achei que vai ser um fracasso. E não foi. De repente, as crianças que estavam, sei lá, semi-alfabetizadas começaram a ler. A matemática estava fluindo, porque eu dava aula, né, polivalente. Eu dava aula para a primeira série, né? Dava 3 matérias. E as coisas fluindo. Leitura fluindo das crianças, de primeira série, com 7 anos. Aí deu aquele estalo. Eu falei, gente, mas se as crianças de 7 anos estão aprendendo, de um Imagina. adulto, né? Exatamente. E ficou. Na época eu já seguia uma marqueteira, a Valesca Brusi, não sei se você conhece a Valesca, maravilhosa. aham. Na época eu já seguia a Valesca e gostava muito do que ela falava e via a vida da Valesca mudando, né, com o digital. E ela tinha um cursinho que ela vendia, que chamava 100 Passos. E eu comprei para o meu marido. Ela fez uma promoção lá, era R$197. Primeiro curso online que eu comprei, foi da Valesca Brusi. Aham. Ela fez essa promoção, comprei o cursinho pro meu marido, porque o Danilo é coach, ele se formou, fez várias formações em coach. Eu falei, gente, esse menino vai arrasar na internet. Preciso comprar pra ele, o marido vai decolar. Aí comprei pra ele. Que disse que ele fez o curso. Ele não fez o curso. Curso, ó. Fui eu que fiz o curso, entendeu? E isso comprei, sei lá, em maio. Quando foi em junho, fui pra praia com as minhas tias. Minha tia falou assim, então, sabe o que eu tava pra te falar? Você não faz um curso de inglês online? Usada por Deus. Nunca mais fui na casa dessa tia, nunca mais, assim, raríssimo eu ver essa tia. Na casa da minha tia, foi pra ela falar isso. E aí ela me mostrou um Instagram de umas meninas que chamam Gêmeas do Inglês. Vi o Instagram e falei, gente,
sabia que isso existia, não. Eu não sabia mesmo. Eu não sabia quem era o Mayra Vergara, que é o grandíssimo nome do inglês Nossa, online. tem uma informação, acho que eu nunca comentei isso com você, porque não teve contexto. Você acredita que teve um escritório, o primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei, ele era anti-pirataria e trabalhava para grandes players. Mayra Vergara, Vinícius Poseidon, Érico Rocha, Jerênimo e tal. Eu trabalhei para esses caras, claro que eu era lá a pequena, como é que fala? A pequeno samurai ali, preenchendo formulário no Mercado Livre, que tinha no Mercado Livre pirataria de Mayra Vergara. Tinha no YouTube. Tem até hoje. E aí eu trabalhava anti-pirataria para Olha que E aí eu engraçado. conheci, olha, 2017, Olha aí. tá? Olha o ano. Esses caras já eram grandes, Exato. O Mayra entendeu? Vergara, ele ficou multimilionário com o inglês online. Ele foi o precursor desse movimento todo, né? Ele é o primeiro, ele é o grandão. E aí, eu não sabia nem quem era Mayra Vergara, pra você ver. Olha só, né? Que loucura. Eu não tava no mundo da internet. Sim, porque não era o mundo digital nessa época. O 2020 foi um grande catalisador, né? Foi assim, foi um boom de tudo. Aquela coisa das lives, dos cursos online. Foi assim, quando essa galera que já tava surfando a onda há uns 2 anos, meu Deus, ali foi o momento que eles, assim, realmente brilharam, né? Digamos assim. Mas aí surgiram muitas pessoas, porque aquelas pessoas que estavam no presencial viram a oportunidade do digital. Até porque esses que vendiam o próprio 6 em 7 ou vendiam os próprios cursos de marketing, eles fizeram muito dinheiro e muita gente quis viver do marketing também. Exato. E aí foi quando você também viu a oportunidade. Vi a oportunidade. Então foi essa conversa com a minha tia. E aí eu vi essas meninas, as gêmeas do inglês, comprei o curso delas pra ver como é que era. E fiz, gente, fiz feio, devolvi o curso em 7 dias. Fiz isso. Quem nunca, não é mesmo? Não, gente, devolvi em 2. Era muito ruim. Era ruim? Perdão, gente. Ah, não, então perdão, você, gêmeas, mas... você devolveu porque de fato, eu achei que você fez o curso. Não, eu olhei as primeiras aulas e eu falei, quê? Mas é bom esse contraste, né? Porque daí você pensa assim, cara, estão vendendo isso daqui, estão fazendo dinheiro com isso? Pera aí que eu vou fazer melhor. E elas estavam vendendo, teoricamente, para adultos. Entendi. E eu lembro até hoje, assim, como clear as day, claro como dia. Eu lembro que tinha um módulo inteiro de fonética. Eu falava, gente, mas peraí, o adulto não precisa de fonética. Eu fiquei enlouquecida com a ruindade, porque não condiz com o que eu acredito mesmo, né? Então eu falei assim, o que é isso aqui? Ah, vou fazer muito melhor. Fui, devolvi, aí virei no Jiraya e fui. Que legal, Cami. Foi assim. Mas isso é muito legal, né? Porque você foi ali, você viu uma oportunidade, você falou, cara, o que eu acredito, a maneira que eu quero ensinar é muito diferente disso, vou fazer do meu jeito. E eu acho que essa é uma coisa. Eu sou advogada, né? Sim. E dentro do empreendedorismo, da mentoria para empreendedoras e dos meus eventos e até do podcast, o que eu sinto? É como se eu pudesse criar meu universo, sabe? É igual você com o seu curso. Você cria seu universo. Então, você vai ter aula gravada de um tema, se você vai querer falar de Friends na aula, se você vai querer ensinar de uma determinada forma. Claro, você vai ter neurociência, vai ter didática, você vai ter várias coisas, vai ter exercícios, mas você vai dar o seu tom. Exato. Né? E sabe o que eu criei no meu curso? O quê? Você já vendeu pra mim, você vendeu lá no começo, eu não lembro a frase do começo. Você teve alguma coisa no começo, eu falei, cara, ela já vendeu. Já comprei. Já comprei. Que eu tô recebendo, tô falando com você no direct, daí começa a pegar o robô lá, né? Tipo, eu falei, eu vou assistir a aula, eu já entendi. A aula, caramba. E aí você apagou, eu não apaga, eu vou assistir a aula. Muito bom. O que eu criei? Do meu jeitinho, né? Toda a história da história do Destrave, né? Desse curso principal, que é o meu carro-chefe, que é o IMA. O IMA é inglês para mulheres adultas, IMA Speak, que é para destravar a fala mesmo, para aprender a falar mesmo. Ele é uma história de uma mulher. Ela se chama Maria, ela é mãe de gêmeas. Oh, que coincidência, gente. Ela é mãe de gêmeas, para quem não tem essa informação. Isso. Ela passou por um divórcio, ela passa por uma reestruturação de carreira, e a história vai rolando. Então, é uma mini novela da história da Maria, que é a nossa personagem. E isso também conecta. Por quê? Os assuntos são femininos. Que legal. É a vida da mulher. A primeira frase do curso é I started doing therapy and things started to change. Eu comecei a fazer terapia e as coisas começaram a mudar. Que demais.
é o meu tom. Eu fiz terapia por muitos anos. Então, realmente, é uma história que eu criei. É totalmente autoral. Não tem textinho de internet, não tem Friends, não tem... Não tem Friends. Né, exatamente. É. É o meu jeito mesmo, Que né? legal. E isso é muito bonito, né, do empreendedorismo. Com A gente certeza. colocar a nossa alma na coisa. E eu acredito que é uma das razões pelas quais o sucesso ele veio, né, do meu curso. E a comunidade é muito fã do curso e recebo depoimento todo santo dia. E é lindo de ver o crescimento delas no inglês, né? Por quê? Porque é gostoso, porque conecta. E outra, tá com mulheres é muito bom, você sabe disso, né? Sim, com certeza. Eu imagino, assim, o quão gratificante é pra você, É muito. né? E você consegue tomar posse, Cami, de tudo que você conquistou, do que representa hoje? Peguei na pergunta, né? Do que representa hoje essa comunidade. Você consegue olhar pra tudo isso? Porque no começo do podcast, você fez algo que poucas mulheres fazem quando eu pergunto quem é a Cami hoje? E você falou, a Cami tem tantas alunas em tantos países e tal, tal. Você toma posse de tudo isso mesmo? Porque eu senti Foi isso um no processo. começo. Foi um processo. Demorou, doeu. Hoje eu tomo. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei a transformação que eu causo, os elogios não me afetam e as críticas não me afetam. Hoje eu sei quem eu sou e o que eu entrego. Eu não tô dizendo que eu sou a melhor professora do universo. Eu não tô dizendo que não existem outros cursos bons. Não tô dizendo nada disso. Tô dizendo que eu sei exatamente a transformação que eu causo na vida das minhas alunas, quem eu sou e o quão bom é o meu método. Mas demorou. Sim. Demorou. Eu fiz um processo de coaching, uma época, minha coach maravilhosa, ela chegou num momento que ela meio que perdeu a paciência comigo, assim, no bom sentido, e ela disse assim, Cami, presta atenção. Deus preparou essa cadeira pra você. Ou você senta, ou vai vir outro e vai sentar. Qual é a sua escolha? Porque todos os resultados já estavam ali. Todos os depoimentos já estavam ali. A comunidade estava formada. A comunidade era enlouquecida pelo produto, pela transformação. A comunidade em si, né? Eu fiz um evento muito legal presencial em 2023, que foi, assim, uma consolidação. Eu nunca imaginei que uma professora de inglês ia fazer um evento daquele e um monte de aluna. E foi tão gostoso. Foi uma coisa, assim, de receber todo aquele amor, aquele carinho presencial. E ver o que eu realmente conquistei, o que eu realmente criei, sabe? Tudo pela graça de Deus, claro, gente, claro, óbvio. Mas é muito lindo de ver, assim, a coragem valeu a pena, sabe? Sim. Porque foi difícil nichar também. Poxa, Foi eu muito imagino. difícil. E foi nessa cadeira que você sentou, né? Exato. De mulheres adultas, Foi, né? foi Que difícil tava nichar. vaga até você Exato, chegar. tava vaga, exatamente. Sim. Então foi um processo. Sim. Não foi fácil. Cara, mas hoje eu sei quem eu sou. As mulheres têm muita dificuldade disso. E essa Sim. pergunta do começo, ela foi colocada agora nessa temporada. Porque antes eu começava pela história. Então, me conta como você começou, me conta como veio o inglês pra sua vida. E aí a pessoa começa a falar a história. Só que quem tá assistindo de casa não sabe quem é essa pessoa, né? Tipo, por que ela foi convidada? Quem é essa pessoa? Ela vai conhecer lá no final. Nossa, ela começou desse jeito, mas agora ela tem tantas alunas e tal. E aí eu faço o inverso. Só que quando eu coloquei isso, eu até modelei de um podcast que é o Sócios, do Bruno Perini e da Malu Perini, que eles falam, tipo, me conta em termos de números, resultados e tal. Coloquei. Só que daí, no campo de batalha, que é no podcast, o que eu percebi? A voz embarga, a pessoa dá volta, a pessoa fala outras coisas que não tem a ver com os resultados, sabe? Ou a pessoa, tipo, fica, nossa, não sei te falar. Ou tem receio de falar e parecer arrogante. E parecer que tá se achando e tudo mais. Porque nós, mulheres, temos muito essa questão, né? De que a gente não pode falar, eu sou isso, eu faço aquilo e tudo mais. Eu tenho esses resultados. E o quanto que isso nos mina, nos poda, tira as nossas asas, entende? Pra gente alcançar tudo aquilo que Deus quer pra nossa vida. E que Ele já nos honrou e já nos colocou, né? Porque a gente tem que olhar para onde a gente chegou. Lógico, a gente tem objetivos, metas, o que a gente quer alcançar, mas entender quem a gente já é agora. E quando a gente não tá alinhada com a nossa identidade, como que a gente vai traçar novos caminhos para nossa vida? Exato. Empreender com sucesso exige autoconhecimento. Não tem como uma empreendedora ter sucesso sem ela saber quem ela é. Perfeito. Nossa, eu falo tanto sobre isso. Porque cada uma de nós foi feita de maneira maravilhosa.
com suas próprias características. Não existe. Eu falo isso com muita humildade e, ao mesmo tempo, muita alegria de saber que Deus me criou única. Não existe outra Teacher Cup. Não existe. Sou só eu. Do meu jeitinho. Do jeitinho que eu sou. Deus me criou dessa forma. Então, a empreendedora, ela precisa entender os potenciais que ela tem. Ninguém tem tudo. Eu tenho vários defeitos. Eu não sou organizada. Hoje eu sou muito melhor. Meu Deus, eu sou muito melhor. Mas, assim, às vezes me falta um pouco mais de organização. Às vezes me falta mais planejamento. Então, a gente faz o quê? Contrata pessoas para ajudar a gente, né? Pega o sócio, pega pessoas estratégicas e traz para perto, porque ninguém tem tudo. Sim. Mas é saber que se eu sou a protagonista do meu negócio, eu preciso saber quem eu sou. E eu preciso reconhecer isso e honrar isso. Perfeito. E agradecer a Deus e viver essa verdade e brilhar mesmo, porque todas nós nascemos para isso. Infelizmente, não é uma coisa da sociedade, é uma coisa espiritual também, né? De opressão, assim, contra as mulheres, como se as mulheres não pudessem brilhar, né? E nós estamos num 2025 que nos proporciona, através da internet, através, né, desses lugares incríveis que mulheres como você criaram, né? Dos networks da vida, oportunidades das mulheres aparecerem mais. E mostrarem o seu trabalho, sim, porque não tem nada de errado, gente. Eu sei o quanto o meu trabalho beneficia as minhas alunas. E elas me beneficiam, uma troca mútua. Perfeito. É lindo isso. Então, assim, se você sabe quem você é, você já tem meio caminho andado para você prosperar no seu negócio, né? Porque você se apropria disso e fala, eu sou boa nisso. Sim. Sou boa nisso. Bora. Quem eu sou e onde eu estou, né? Que é muito o que o coaching fala, né? E assim, você comentou do seu processo de coaching, falou que seu marido é coach também. E toda vez que eu vou fazer uma sessão de mentoria, eu falo, eu sou coach e mentora. Eu não tiro a palavra coach. E ainda que seja banalizada por muita gente e tal, e eu explico o que é o coaching e falo, olha, o coach, ele não direciona, ele não vai te dar caminhos. Eu sou mentora, mas eu uso muito do coaching, porque o coaching é a base. Exato. A gente precisa entender quem você é, saber por que você tá nesse nicho. Exato. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar, quais são suas metas. Se você não tem meta, a gente vai formatar aqui juntas. Mas aquela pessoa, ela precisa entender que isso é a base. Não adianta, eu não vou direcionar ninguém sem eu saber onde ela tá, o que ela quer, quem ela, por que ela quer, por que ela escolheu aquele nicho. Como que eu vou direcionar alguém sem saber? Porque muitas mulheres não sabem. Tá fazendo porque começou pela necessidade, tá fazendo por conta de pandemia, e aí continuou, e aí tem medo quer desistir, não sabe por que quer desistir, não sabe por que quer continuar, sabe? Falta muito essa base fortalecida. Então, o autoconhecimento é uma palavra que às vezes a gente fica, o autoconhecimento, e aí muito se fala do autoconhecimento hoje, mas o autoconhecimento é isso, é você se questionar, sabe? Quem você é, por que eu quero isso, é importante mesmo? Revisitar as nossas escolhas. Autoconhecimento é revisitar as nossas escolhas. Por que o podcast é tão importante para mim? Eu parei com ele por 1 ano e meio. Ou seja, um projeto começou lá em janeiro de 2022. Eu fiquei 1 ano e meio sem. E nunca parei porque eu não gostava, porque não trazia retorno, porque eu não amava. Parei por sobrecarga. Muitos projetos em paralelo, não dava conta de tudo, tive que me respeitar. E aí eu revisitei a minha escolha e falei, cara, isso aqui me fazia tão bem, era tão bom eu estar com mulheres empreendedoras, aprender, ensinar, conectar histórias, inspirar outras mulheres. E aí eu revisitei essa escolha e a gente tem que fazer isso a vida toda. A vida inteira. Nunca para. Nunca para. O autoconhecimento é pra sempre. Exatamente. Eu tive um burnout em 2022, bem sério mesmo. Fui pra psiquiatra, psicóloga, medicação, tudo. E o processo de remissão, eu brinco que eu tô em remissão, né? 2025, mas tô em remissão ainda, né? E é um processo de muita autoavaliação o tempo inteiro. Quando eu tô exagerando, porque eu vou pra esse lugar naturalmente, porque minha mãe me criou pra ser assim. Forte, vai lá, faz, não dependa de homem, aquela coisa toda, né? E hoje eu posso dizer que finalmente eu estou encontrando o meu equilíbrio. Mas quando eu trabalhei demais, eu tive que avaliar por que foi tão excessivo assim o trabalho, né? E agora que eu estou em remissão do burnout, todo tempo eu falo, tô cansada, tô muito cansada. Pera, deixa eu pensar. Falei muito ontem, exagerei, dei uma exagerada, uma esticada. Não, tá bom, amanhã eu vou descansar. Sim.
essa autoavaliação o tempo inteiro. Mas a gente precisa, e assim, tem uma frase que eu uso bastante, que não é minha, é do Cortella, que fala: equilíbrio é poder transitar entre os extremos sem se perder neles. E essa coisa do trabalho é muito isso, sabe? Eu também já passei pelo burnout, inclusive por conta dos eventos, que foi quando eu pausei o podcast. E eu vi ali que, de fato, existia um fazer, sem a pausa, sem o descanso. Exato. O meu descanso era trabalhando, porque eu amava trabalhar, que é o grande problema. Exato, também, né? A solução é o problema, né? E aí eu parei pra entender o que tava me fazendo trabalhar tanto, qual que era a causa, a raiz de tudo isso. Exato. E é muito isso que você falou, é eternamente se vigiar. Exatamente. É o orar e vigiar, entendeu? É literalmente o orar e vigiar. E pera, tá demais. Eu quero sim uma vida mais saudável, mais equilibrada. Eu mereço essa vida saudável e equilibrada. Não precisa fazer tudo o tempo todo, né? Não. E aí, quando a gente vai fazendo novas escolhas e planejando também esse descanso, que é muito esse lugar de planejar o descanso, que é uma dificuldade. A gente tá acostumada a planejar o trabalho. Exato. A gente tá acostumada a planejar academia, talvez. Agora, e o descanso? Né? Tem que estar na agenda. O descanso tem que estar na agenda. Assim como todas as outras as áreas da vida. A mãe tem que estar na agenda. Você ser mãe tem que estar na agenda. Você ser esposa tem que estar na agenda. Exato. O exercício, a saúde tem que estar na agenda. Exato. Porque se não tá na sua agenda, não tá na sua vida. Não é? E você tem algum sonho não realizado, Cami? Tenho. Conta um pra mim. Olha, o meu, assim, eu tenho um sonho. Ai, meu Deus. 2 sonhos loucos, assim. Eu tenho um sonho de fazer um mochilão pela Ásia. Jura? Pela Ásia? Pela Ásia. Tem uma loucura pela Ásia, não sei explicar, nunca saberei. Só vou saber depois que eu for. Aí você vai entender, eu acho. Isso. E outro sonho que eu tenho é fazer uma viagem missionária. Com as minhas filhas, com meu marido. Então, são 2 sonhos que eu ainda não realizei, mas que nos próximos 10 anos, com certeza, com certeza. Quantos anos? 10. Não, acho que menos, Cami. Mas você sabe que a gente dá coloca, né? Muito pra longe, né? Na verdade, a gente subestima o que a gente é capaz de fazer. É verdade. Em 5 anos, por exemplo. Para pensar 5 anos atrás. Em 5 eu realizo esses sonhos aí. Eu também. Eu vou querer saber depois, entendeu? Me manda o trecho do podcast e a selfie lá. Isso! Tô aqui. Isso, tô aqui. E uma meta para esse ano? Você tem uma que você pode compartilhar? Tenho. Eu iniciei esse ano com uma meta que não é uma meta que as empreendedoras geralmente fazem, mas é a meta de colocar o reino em primeiro lugar. Olha só. Então, que veio até aqui no podcast, você falando da saudade que você sentia daquela época, sabe? Exato. Porque eu entendi, com o burnout, eu entendi que eu deixei de lado coisas que eu não poderia ter deixado de lado. Pelo excesso de trabalho, que é bom, que é gostoso, que dá retorno, que a gente sente prazer em trabalhar, tudo isso. Mas todo excesso esconde uma falta, né? Uhum. Então, a minha falta, ela estava muito relacionada à minha falta de confiança em qualquer outra pessoa que não fosse eu mesma. Confiava demais na força do meu braço. Sei bem como é. Então, foi isso que me levou pro burnout. Uhum. E eu entendi. Então, eu entendi também que quando eu negligencio a minha relação com Deus, eu sofro. E eu percebi que eu fiz muito isso. 2020, 2021, 2022. De trabalho. Que delícia, tá dando resultado, tá dando dinheiro, tá dando prazer, tá dando, né? Porque dá retorno mesmo. É bom receber o retorno do nosso trabalho. Não só financeiro, mas de depoimento de tudo. Exato, de transformação na vida das pessoas. Com certeza, é muito bom, lógico, né? É propósito, né? Sim. Uma delícia. Mas exagerei, né? Então, esse ano, o ano passado foi um ano de reestruturação, porque eu tirei minhas filhas do integral ano passado. Então foi... Quantos anos elas estão? Elas têm 6. Elas têm 6. Então, ano passado, até o ano retrasado, elas ficavam 7, 8 horas na escola por dia. O ano passado decidi deixar só meio período. Foi um período assim de adaptação. E esse ano eu entendi algumas coisas. E eu falei, bom, esse ano o meu propósito vai ser colocar o reino em primeiro lugar. E número 2, fazer o básico bem feito. Ai, maravilhosa. Sim, porque o básico bem feito nos coloca à frente de muitos. Você também já alcançou grandes resultados com... Não é verdade? Eu falei de um jeito que eu cito essa frase assim.
né? As pessoas acham que a gente se perde, né, Gi? Você sabe disso? A gente Claro. se perde no pulo do gato da estratégia. Porque agora tem o lançamento do plot twist, do não sei o quê. Aí você tem que fazer o lançamento de cabeça pra baixo, porque o criativo tem que fazer plantando bananeira, senão não vai performar. Isso, na privada, né? Faz um banho, e aí vai dar dá certo. aquela descarga e fala: até quando você vai ter esse inglês de merda? E fala, entendeu? Não, e assim. As melhores ideias de criativos, contrate Gisela. Contrate comigo, que temos um braço de tráfego pago na minha empresa, pra quem precisar. Mas assim, de verdade. Mas assim, é isso, sabe? E eu, de verdade, eu em muitos momentos caí nisso, Eu sabe? também, De querer fazer o negócio de cabeça pra baixo, ponta pra cabeça, ao invés de olhar pro básico, sabe? Então, achei muito legal você trazer isso também. Até mesmo porque é aquilo, né? A gente, às vezes, precisa só tomar posse, desfrutar e merecer um pouco, sabe? E claro, continuar fazendo com constância e disciplina aquilo que já foi conquistado. Exato. Porque se manter também não é fácil. Mas a gente precisa ter consistência, mas não precisa daquele piso no acelerador que a gente precisava 10 anos atrás, sabe assim? Eu acho que é isso também. Eu acho que quando a gente... Eu não sei você, mas eu cresci numa escassez. Então, eu tinha também, aquela meu Deus coisa do céu, gente. de ter que fazer muito. Porque se não fizesse Exato. muito, não ia ter, ia Isso, faltar e tal. isso. E aí, é muito desafiador pra essa mulher adulta, né? Essa mulher adulta descansar e merecer. Exato. Porque ela tá acostumada com fazer. Exato. Porque E ela cresceu e desfrutar, desfrutar. né? Exato. As minhas falas desse ano merecer, desfrutar. Sabe? Eu repeti isso pra mim, merecer e desfrutar. Exatamente. Ai, foi um prazer muito Ai, grande, não quero amei, finalizar. amei, Foi o mais meu. longo da temporada. Foi o mais longo da temporada, Ai, mas eu amei. fiz de costume e demência. Fingi. Falei, Não, ai, gente, não vou não, acabar. Não, Não, eu tem tava... cronômetro ali, não. Deixa. Não, eu falei, não, bugou ali. Eu acho que tem 30 minutos ainda. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse assim uma mensagem, uma lição, um aprendizado pra mulherada que tá assistindo a gente, que pode se inspirar na sua história, algo que possa fazer diferença na vida delas. Bom, acredite em você. Acredite em você. Você é capaz, você é filha de Deus, você merece os seus resultados, você merece viver uma vida próspera. Entenda que prosperidade não é milhões na conta. Quanto é suficiente pra você? Às vezes a gente fica nessa coisa de prosperidade, né? E fica assim, porque nunca é suficiente, parece, né? Você quer 1 milhão. Mas você nem quer 1 milhão, na verdade. Você quer comprar o que 1 milhão compra, né? Você quer as Porque a prosperidade nem sempre é só sobre dinheiro, né? Não é exatamente. Prosperidade é sobre prosperidade de paz, de você se sentir feliz no seu lugar, né? De você se sentir plena fazendo o que você faz, sabendo que você está contribuindo com outras pessoas, sabendo que você está brilhando no seu lugar de brilho, né? Sem tirar ninguém do próprio lugar, entendendo que cada uma tem o seu lugar. Eu não tenho medo, gente, da concorrência. Não tenho medo de outros professores. Eu não tenho medo de responder perguntas de outros professores. Porque eu sei quem eu sou. Então, saiba quem você é. Invista nisso. Invista em saber quem você é. Se aproprie de quem você é. Entenda, você merece. Você é capaz. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu falo inglês, você também pode falar. Se eu conquistei uma empresa com mais de 4.500 alunas, você também é capaz. Hoje eu sou autora dos meus próprios livros, né? Que legal. Dos cursos. Então, assim, são muitas conquistas, sabe? Que vieram com esses 4 anos e meio aí. Mas que qualquer mulher é capaz. É só acreditar em si mesma, fazer o básico bem feito, né? E ter muita fé. Bora, Deus faz o resto. Muito bom. Né? A gente faz a nossa parte como se tudo dependesse de nós e crê como se tudo dependesse dele, porque é isso que Perfeito, acontece, e é né? isso mesmo. E aí a gente dá o passo e ele põe o chão, né? Isso aí, né? Maravilhosa. Foi um prazer, Cami. Um prazer imenso. Obrigada, que delícia, Gi. que delícia. Obrigada. Estamos finalizando mais um podcast Mulheres Protagonistas. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Espero que tenha feito muito sentido pra você, assim como fez pra mim. E espero que você coloque aí o seu comentário aqui no canal pra você contar o que você mais gostou desse bate-papo com a Cami. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que dá bastante trabalho manter esse projeto vivo. Então deixa aí a sua inscrição aqui pra gente. E eu vou te esperar no próximo episódio Mulheres Protagonistas.